Olá, está começando mais um vídeo do canal Arqueologia para a História e hoje vocês vão acompanhar a segunda parte da entrevista com a egiptóloga Fernanda Lousada, que trabalha lá no Egito, no Cairo e em Assuã, e hoje ela vai falar na segunda parte sobre as culturas do período pré-dinástico. Então, se liga aí. Agora eu quero saber de você o que existia antes da primeira dinastia na região onde, Uhum. aconteceram as dinastias faraônicas do Antigo Egito. Quem foram as pessoas que deram origem a essas dinastias? Quais eram as culturas que existiam ali? Como eram essas pessoas? Antes do período dinástico, antes da unificação do país, existiam várias culturas que estavam em lugares diferentes do país, tanto no sul quanto também no norte, e são culturas que têm um pouco de diferença entre si, aconteceram em momentos diferentes, mas algumas sim, no mesmo período, e são culturas que tiveram contatos entre si. Algumas, não todas, mas algumas tiveram contato entre si. Aí nós temos que separar um pouco o país do sul do norte, né? Por causa da diferença de culturas. No norte, quando nós vamos um pouco para a direção do deserto líbio, ou deserto oeste, tivemos aí uma cultura, que é bem conhecida, a cultura de Fayum, que é dividida também em fases. Essa cultura nasceu por volta de 7.500 anos atrás, mas para centrado, mais para frente, próximo um pouco do que é atual Cairo, dentro do delta do rio Nilo. Ali nós tivemos a cultura Maadibuto, que nasceu por volta de 5.800 anos atrás, e ao sul tivemos três culturas que são importantes no nosso conhecimento do período pré-dinástico. Tivemos a cultura taziense, que nasceu por volta de 6.500 anos atrás. Tivemos Badari, que não tem muita diferença no tempo, né, entre essa e a Traziense. A Badari nasceu por volta de 6.400 anos atrás. E tivemos também a cultura Nakada, que é essa com sua origem por volta de 6.000 anos atrás, é dividida em três fases: Nakada 1, 2 e 3. Porém, mesmo o país até então não sendo unificado, não significa, como eu falei, que eles não estavam em contatos uma com a outra, né, essas culturas. De acordo com o nosso conhecimento, a partir da cultura taziense em diante, já começa a ter uma influência de uma região com a outra. O Egito Baixo aí é altamente já influenciado pelo Alto, e isso continua dentre, né, as culturas que vêm depois, a cultura Nakada. A cultura Nakada, aliás, é muito importante também para o conhecimento do pré-dinástico. Durante o período de Nakada 1 e 2, nós vemos, né, de acordo com os nossos trabalhos arqueológicos aqui, nós vemos um crescimento do comércio entre as duas regiões do país, principalmente com a cultura Nakada 2, porque nesse período de Nakada 2 acontece um desenvolvimento muito grande, principalmente na arte, onde nós podemos ver estatuetas, uma cerâmica, decorações lindas, e estas cerâmicas foram encontradas não só no sul, como também no norte. Então, nós vimos aí, né, uma expansão bem grande durante esse período. E essas transformações do período Nakada 2 passaram também pela última e terceira fase, Nakada 3, que é quando acontece a unificação do país, certo? E também ainda sobrevivem dentro das primeiras duas dinastias no período Tinita. Então, culturalmente, nós podemos falar que a cultura de Nakada 3 foi a que deu uma origem ao período Tinita, né, a unificação do país. Agora,
Aí nós devemos falar sobre a pessoa responsável por essa unificação. Ainda há um debate sobre a identidade dessa pessoa, mas há um consenso também entre os egiptólogos de que foi o rei Narmer. Rei Narmer era original de Tinis, da cidade de Tinis, que em egípcio antigo chama Tienu, é uma cidade ao sul do país, onde vemos presença da cultura Nakada 3. Esse consenso, que o responsável pela unificação é ele, vem do fato de nós termos vários artefatos arqueológicos que encontramos em vários outros sítios, não só no sul, não só no sítio que também chama Nakada, como também em várias outras regiões do país. Né? Um exemplo de um artefato que é muito bem conhecido chama Paleta de Narmer, é um objeto bem grande. Ele está agora no Museu do Cairo e é bem bonito, muito bem preservado. Tivemos sorte de encontrar isso. E essa paleta, ela é cerimonial. Nós sabemos que ela é cerimonial, não tem vestígios de uso para umas outras paletas do Egito Antigo, para maquiagem. E ela também, ela retrata a unificação do país, como Narmer sendo responsável por isso. Né? Ela tem as duas faces, uma onde retrata o rei Narmer em proporções exageradas para mostrar o seu poder como conquistador. Sempre exagera, né? Tem que exagerar, né? Ele era um rei maravilhoso, então tem que exagerar. Né? Nessa face ele está em pé, segurando o inimigo pelo cabelo, certo? E pronto para não significa que ele realmente fez isso, né? É um símbolo só Claro. para garantir de que ele foi maior do que esses inimigos e que ele conseguiu conquistar ali o resto do país, né? Já na outra face, nós vemos um símbolo que é representativo, mesmo depois, ao longo da história do Egito, e representa a unificação do país, que são dois animais chamados de serpopardos, que estão com o pescoço, os dois pescoços, na verdade, dos dois, entrelaçados e sendo amarrado com uma corda. Então, desculpa a esse ignorância, o que é como que é serpopardo? Na verdade, é só é um animal místico que tem metade, pode ser de leão ou de algum outro animal, e do pescoço para cima é como se fosse uma cobra, tem pescoços bem longos. Essa paleta é uma só, um exemplo só, né, de vários outros artefatos que nós temos aí com o nome dele, ou com alguns símbolos que representam ele como a unificação do país, né. Então, daí vem o consenso de que ele seja o rei responsável. Uma dúvida que chegou aqui pra gente, dos nossos seguidores, é sobre a escrita. A gente sabe que no período dinástico o pessoal já havia desenvolvido a escrita, né, nas dinastias faraônicas, mas a nossa dúvida é, quando é que de fato surgiu algum tipo de escrita, mesmo que o que o pessoal chama de cuneiforme, ou alguma coisa mais... que não é aquela escrita sistemática como a gente chegou a conhecer depois dos hieróglifos. Então a minha pergunta é se já existia algum tipo de escrita no período pré-dinástico. Nós temos poucas evidências, né, de que havia já uma escrita no período pré-dinástico, mas elas existem sim. Uma delas, na verdade algumas delas, são rótulos ou etiquetas que são de osso ou de marfim, que tem ali algum símbolo que parece até ser os hieróglifos, né? Esses rótulos têm uma data de 5.300 anos atrás, ou seja, um pouco antes da unificação do país, tem aí uns 100 anos antes, né? E isso tudo indica para a gente que sim, que havia algum tipo de escrita, como você mesmo falou, não era o mesmo sistema, era um sistema muito mais complexo, né, durante o restante do período do Egito ali, quando surgiu todo aquele idioma que nós conhecemos, que nós vimos nas paredes dos templos e tal.
né? Esses artefatos nós encontramos, dentre outros, nós encontramos num sítio chamado El-Kab, que é uma necrópolis de uma cidade de Abidos, muito importante também para o nosso conhecimento pré-dinástico, ali, e fica na região que nós chamamos de Egito Médio. Não é o Reino Médio, não vamos confundir, é o Egito Médio. É uma região que fica entre o Egito Alto e o Egito Baixo. Então, a ideia de que a escrita, no Egito, pelo menos, tenha surgido um pouco antes de começarem as dinastias. Sim. Então, quando a gente está falando agora, acho que isso é importante a gente falar para o pessoal que está assistindo a gente agora, que tudo isso que a gente está chamando de período pré-dinástico, essas culturas que vieram antes, é um período que a gente chama de neolítico, certo? Sim. E que o neolítico, na verdade, ele não é uma coisa assim que aconteceu apenas no Egito, né? Ele é uma coisa que aconteceu em várias partes do mundo, que é quando os grupos humanos abandonam o estilo de vida caçador-coletor e passam a desenvolver agricultura ou uma horticultura mais sistemática, começam a desenvolver a indústria cerâmica, e tudo isso começa tanto na Europa, né, há cerca de 10 mil anos, no Egito, você vai falar agora pra gente, no Japão começa há 11 mil anos, começa até antes da Europa, né? Então, o que eu quero saber de você no Egito, né, especificamente ali no norte da África, mais especificamente no Egito, quando é que começa esse período, né, que a gente tem chamado de pré-dinástico, que é o neolítico? Quando que surge a agricultura, as primeiras indústrias de cerâmica no Egito? Não temos muito conhecimento sobre o início exato. Há sim algumas indicações que já haviam alguns assentamentos desde 10 mil anos atrás, porém nós sofremos muito um problema, principalmente com os sítios que estão no norte do país, por ser uma região muito regada pelo Rio Nilo, né? Principalmente no delta, ali tem tantos braços que estão regando ali, e o Rio Nilo tem as suas famosas estações, tem, né, a época de inundação, onde aumenta muito o volume de água ali e acaba cobrindo muita coisa. Então, muitos do início do período neolítico, na verdade, nós acabamos perdendo por causa do Rio Nilo. Por causa das enchentes, elas levaram o material, é isso? Sim, muita. Agora já não acontece tanto, porque a partir de 1970 foi construído uma barragem em Assuã também, cidade linda, maravilhosa, Assuã. Acho que E você é um essa pouco suspeita barragem, para falar. estou totalmente suspeita, amo demais. E essa barragem, na verdade, segura muito desse volume de água, né? Então, não acontece mais tanta enchente, mas até então acontecia ainda mesmo em 1960 e tantos, acontecia que Cairo ficava inundada e as pessoas tinham que trocar o carro por barcos, porque realmente inundava muito. Então, muitos dos sítios arqueológicos de um período mais cedo, né, mais cedo do período neolítico, na verdade, acabaram sendo destruídos, né? O que nós conhecemos como até hoje, como sendo o mais antigo que nós podemos estudar, é um sítio do Oásis de Fayum, onde, como eu já falei, onde surgiu a primeira cultura, aquela cultura de Fayum, né? Certo. Ali, por volta de 7.500 anos atrás, nasce a primeira fase dessa cultura, que é a Fayum A. Ali é uma área, uma região que também é regada pelo Rio Nilo, então tem uma terra fértil, né? Qualquer área, qualquer terra que esteja próxima ao Rio Nilo, ela é realmente muito fértil. Então, ali, de acordo com as escavações, nós podemos ver que é um indícios, né, de início de agricultura ali. E ali também nós temos as cerâmicas, né, o começo das cerâmicas. As cerâmicas de Fayum A são simples, não são muito elaboradas, não tem decoração, mas é o que temos até então, né, até hoje, sobre esse período neolítico, e esse seria a cultura que é aceita como da mais antiga dentro desse período seria a Fayum A.
Foi aquela data de mais ou menos 7.500 anos atrás, mais ou menos. Isso. Mas ainda há vários estudos que estão acontecendo, ainda vão acontecer, torcendo para acontecer, para a gente descobrir mais daquela região. É uma Muito região bom. difícil de se trabalhar. A arqueologia ali é difícil. Por quê? O Egito, claro que não tem muita chuva, mas quando tem chuva destrói muita coisa. Independente de chuva ou não, é uma região muito úmida, muito molhada, então é muito mais difícil de trabalhar ali. Alguns dias atrás a gente estava conversando, né? E você comentou comigo que quando as pessoas estudam egiptologia, o pessoal Uhum. foca demais, né, nos períodos dinásticos, é sempre o foco, mas, né, para entender isso também estudam o período neolítico, né, que é uma dessas Sim. eras pré-dinásticas, por assim dizer. Uhum. Mas você comentou comigo que o pessoal não foca no que vem, inclusive, antes do neolítico. A gente sabe, Sim. né? Bom, o Egito está ali no norte da África e a África é a origem da humanidade. Então, Uhum. existia muita coisa acontecendo antes das pessoas, né, começarem com a agricultura, com as indústrias cerâmicas. Então, o que eu quero saber de você, o que é que veio antes nesse período que a gente, né, nós arqueólogos costumamos chamar de período paleolítico. Como que era o Uhum. paleolítico no Egito? Esse período, que é bem longo, período paleolítico no Egito, existiram aí várias culturas diferentes, também em locais diferentes do Egito. Algumas não tiveram um território muito expansivo, assim, dentro, né, do que é a geografia do Egito, mas uma cultura que é bem documentada, que nós conhecemos um pouco mais, que realmente não estudamos muito dentro da egiptologia, isso é uma coisa que você estuda mais com a arqueologia, quando você passa realmente a estudar o que é a arqueologia do Egito, né? Essa cultura hormussense. Hormussense. Nossa, que nomezinho, hein? Hormussense. Hormussense, certo. Ho. Aqui, ó. Hormussense, até que fazer o pigarro, né? Isso, exatamente. Cultura hormussense. Essa é uma cultura que esteve presente, mas em direção ao sul do país, e teve até mais ou menos a segunda catarata do Rio Nilo, que significa já um pouco da Núbia, né? Uhum. Ela nasceu por volta de 47 mil anos atrás, é o que sabemos por enquanto, até então, e é uma cultura que é considerada pelos que trabalham, que já estudaram, né? Essa cultura é considerada como uma grande habilidade para caça, porque encontramos em um sítio que não tem um nome muito atrativo, um sítio só chama 1017, ele fica um pouco ao norte da segunda catarata do Rio Nilo. Ele é um sítio importante, apesar desse nome, é um sítio importante, porque dali que conhecemos muita coisa sobre essa cultura, né? Que tem como sua característica a produção de vários pontas líticas, né, de flechas, de raspadores também, várias ferramentas líticas, mas também usavam ossos de animais para fazer ferramentas, que também é muito comum no Egito, ossos de animais como ferramentas ou objetos, claro, é muito, Certo. muito comum. Nós falamos que eles já tinham uma habilidade grande para caça, porque dentro desse sítio, dentro de outros sítios onde tem, né, artefatos e nós vemos a presença dessa cultura, não encontramos somente as ferramentas, mas também encontramos restos de animais que mostram marcas de corte, né? Legal. Animais que seriam, vamos dizer assim, selvagem. Então, mostram marcas de corte e não mostram que foram sendo trabalhados para fazer uma ferramenta, né? Para a produção de uma ferramenta. Uhum. Então, isso indica a gente que isso aí já é uma caça para a alimentação, né? Então, essa é uma cultura que está presente nesta região por um longo tempo, mas ainda também é um outro motivo de debate, as datas exatas, principalmente por causa da necessidade de estudar mais, ainda temos que estudar mais, né, para saber isso, mas ela esteve ali até uns 18 mil anos atrás. Uma outra cultura que também está presente no Egito, porém essa está ainda menos documentada, menos conhecida, e realmente é uma coisa que
infelizmente, não entra dentro do estudo da egiptologia. É uma cultura que já estava presente, porém, né, em outras regiões do norte do continente africano, é a cultura ateniense, que até onde sabemos, ou até o que conhecemos do sítio mais antigo, onde vimos essa cultura, chegou ao Egito por volta de 42 mil anos atrás. Também é uma cultura com características de indústrias líticas, onde também foram encontrados pontas de flechas e outras ferramentas. Você falou, né, a data no Egito, 45 mil anos atrás, registros mais antigos. 42 a 45 é o que nós sabemos até hoje, né? Mas acho que é importante também a gente mencionar para o público que é uma cultura, é uma indústria lítica que ocupou muita parte do norte da África, né? Não só o Egito, e que a gente tem umas datas em outras partes do norte da África que remontam a mais de 150 mil anos, na verdade. Exato, por isso vem aí a necessidade de a gente estudar mais ela, mais ainda, né? Porque para mim meio que fico assim perdida, como é que tem esse tempo tão diferente, né, de onde ela já estava ali na região presente e no Egito apareceu tão recentemente. Para mim é recente, né, 42 mil anos atrás é recente, não é tão longe assim, né? Mas isso é o conhecimento que nós temos de um dos sítios, né, onde nós encontramos essa cultura. É um sítio em um outro oásis, mais abaixo do oásis de Fayum, que eu falei anteriormente, né? Esse oásis chama Harga, também um pouco difícil de falar, ou Carga, você pode falar Carga, se necessário. Mas há outro sítio, mas infelizmente as pessoas ainda não estão prestando muita atenção, né, a esse período e a essa cultura também dentro da pré-história do Egito. Né? O que é uma pena, né? Porque a gente, nos estudos arqueológicos que a gente tem uma noção bem clara de que o ateniense ele é uma indústria que veio diretamente do musteriense, que é, né, a indústria do Paleolítico Médio. E a gente tem bem clara essa visão, e aí fica essa falta, né, e aí, o que aconteceu depois, qual é a ligação que tem com as outras culturas? Não dá para conectar, né, uma coisa com a outra, às vezes, então é um trabalho que ainda tem que ser feito, muito mais do que já foi feito aqui, né, é realmente uma pena que não recebe tanta atenção como o período faraônico. Claro, o período faraônico também é divino, tem lá a sua grandeza, mas também tem a grandeza dos outros períodos, né? Entrando um pouco no Paleolítico Tardio, aí também, claro, existiram outras culturas no Egito, mas aí acontece um crescimento maior da cultura, né, de indústria lítica no Egito, e isso está presente em várias outras regiões do Egito, ainda ao longo do Rio Nilo. Toda a evolução de qualquer civilização dentro do Egito vai ser sempre ao longo do Rio Nilo, por ser uma fonte, também a única fonte de água. Então, todos sempre estavam ali. É a única, não tem nenhum outro riozinho passando assim? Né? Uau! Não, o deserto do Saara não é brincadeira mesmo, né? Não é brincadeira, não é uma área fácil, né? Mas temos aí, então, já nesse período, né, tardio, uma cultura, não só uma, temos várias, mas uma dessas, que está presente em vários outros lugares, que hoje em dia são cidades, cada uma ainda, né, com o seu próprio nome e tal, que é a cultura silciliense, que é uma palavra também árabe, que diz silsila. Pelo menos essa é mais fácil de falar, né, silciliense. Silciliense é um pouco mais fácil, né? Essa cultura, um dos sítios onde nós já estudamos essa cultura, é no Vale de Cubania, também fácil de falar, né? O Vale de Cubania, que é um vale bem grande, ele pega um pouco do deserto líbio, ou oeste, né? E chega até próximo de Assuã, cidade linda, maravilhosa. E essa cultura silciliense do período tardio, ela
fica ali, de acordo com o que foi estudado ali, fica ali por volta de uns 2.000 anos, né? Ela tendo sua origem 19 mil anos atrás, por aí, 19 a 20 mil anos atrás. E também é uma outra cultura que, assim como a Hormusense, também é considerada com uma grande habilidade para caça, também por causa dos artefatos e do que foi encontrado ali, né? Os restos de animais, de vários animais diferentes ali, também com essas marcas, né, de corte, de preparação para alimentação, e esses ossos dos animais foram encontrados junto com essas ferramentas líticas em volta de lareiras, né? O que indica também que eles eram ótimos caçadores e que ali eram esses ossos de animais, na verdade, eram de animais que fazem parte da dieta dele. Não seria importante também estudar com maior foco aquilo que veio antes dessas dinastias? Claro. Né? Se não estudar toda a pré-história, não só o período pré-dinástico, mas tudo que vem bem antes também, não tem nem como entender também, né, o período dinástico. Não dá para entender ele sem entender onde vem essa origem, o que dá origem a ele. A importância do estudo pré-dinástico e também de tudo que veio antes, né, toda essa pré-história do Egito, na verdade, vai muito além de estudar só o período dinástico, mas também é importante para isso, né? Não podemos entender o período dinástico sem entender o que deu origem a ele, né? Tem toda uma continuação, nenhuma civilização, nenhum período apareceu do nada, então tem sempre uma continuidade, então é óbvio que também é muito importante estudar esse período pré-dinástico. Mas a importância desses períodos anteriores ao dinástico não se limita somente a isso, né? Ao meu ver, a minha opinião. Como eu falei, a cultura, por exemplo, ateniense, já estava presente em outras regiões aí há tantos anos, na região do norte da África, também esteve presente no Egito. Então, nós estudando essa pré-história dentro do Egito nos ajuda também a entender um pouco de outras culturas, de outras regiões, né? Tanto do norte da África, como em outras regiões, como eu falei, teve um certo contato com o Oriente Médio. Então, a pré-história egípcia não é somente egípcia, né? Isso é uma coisa que muita gente não pensa. Ela não corresponde somente àquelas coisas dinásticas que nós conhecemos. Tem todo um histórico ali e um pré-histórico, né? Na verdade, tem todo um pré-histórico ali de várias transformações que aconteceram nesse continente, que foram tanto climáticas como, né, como culturais e também evolutivas de várias espécies, também, inclusive da nossa espécie, né? Uhum. Eu acho que é muito importante a gente saber essa história antes, né? Afinal, são as pessoas que deram origem ao que mais é estudado, ao que mais é falado, ao que o pessoal a gente chama, né, atualmente de egiptomania, né, que não é egiptologia o estudo de fato, mas tudo isso que o pessoal vê na egiptomania tem essa origem, né? Antes disso daí não foram, né, os deuses astronautas, os alienígenas que vieram e trouxeram uma civilização já pronta, né? Tem coisas ali que merecem também a sua importância e que merecem ser estudadas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês aí em casa tenham gostado da entrevista. A Fernanda ela vai voltar a falar com a gente no podcast, no programa Arqueologia no Ar, lá do podcast da Contextos da Arqueologia, onde ela vai falar mais especificamente sobre o trabalho que ela realiza lá em Assuã, sobre as pesquisas do Instituto Arqueológico Alemão. E, claro, um pouco sobre a história da carreira dela. Então, muito obrigado, Fernanda, e até mais. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de deixar eu falar e levar um pouco, né, da minha realidade daqui para ir para vocês. Obrigada. A gente agradece. Obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir ele e se inscrever no nosso canal. Acompanhe também nossas matérias no site Arqueologia e Pré-História e siga-nos nas nossas redes sociais.
Se você ainda não é um colaborador dos nossos projetos de divulgação científica da arqueologia, apoie a gente na nossa vaquinha virtual. O link está na descrição do vídeo. Ajude a gente a manter o nosso projeto e receba recompensas incríveis, como canecas, garrafas, réplicas de artefatos e vídeos especiais. Independente de onde a arqueologia está sendo aplicada, nós não podemos esquecer do fator humano do trabalho que nós fazemos, né? A ciência da arqueologia, ela é interdisciplinar, então nós estudamos aí vários materiais, tanto os orgânicos como os inorgânicos, mas a gente não deve esquecer que o foco não é somente estudar esses materiais, mas também, através deles, entender a humanidade, né? E quando você está em campo, quando você está inserido no campo, é muito fácil, às vezes, você se prender, né, na rotina do dia a dia do trabalho, do sistema de trabalho, e aí às vezes a gente acaba perdendo um pouco da lembrança do que é que nós fazemos, né? E nós estamos aqui trabalhando para entender a civilização humana e também para preservar, né? Preservar a nossa memória. Então eu diria que é muito importante a gente levar um pouco da nossa própria humanidade para o nosso trabalho, e porque nós não só estudamos nós, mas também estudamos para nós.